inicio esse momento, né, com muito temor e tremor de estar aqui no dia do Senhor, no dia que Ele separou para a adoração comunitária, o povo do Senhor reunido. E assim eu peço que a igreja abra a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 18. Nós leremos os versos 9 a 14. É uma parábola muito conhecida do publicano e do fariseu. Lucas, capítulo 18, versos 9 a 14. Assim diz a santa e inerrante palavra do Senhor. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Vamos orar mais uma vez. Senhor, louvado seja o teu nome. Te agradecemos, Pai, por essa porção tão preciosa das Escrituras, que nos ensina algo tão maravilhoso para a comunidade dos santos, que é a justificação pela fé. Ó Deus, que o Senhor queira se agradar de nós e falar aos nossos corações, usando esse instrumento aqui, Pai, eu, fraco, que sou um entrave natural para o teu povo, para mim mesmo, pelas minhas próprias fraquezas, mas que o Senhor, Pai, pela atuação do teu Santo Espírito, vença todas as minhas dificuldades, as minhas fraquezas, e que o Senhor fale ao coração dos meus irmãos, e que a tua palavra, Pai, que Cristo seja exaltado, Cristo crucificado, seja mostrado aqui a eles hoje, e que o Senhor fale aos nossos corações e que possamos sair daqui mais adoradores, mais admirados da tua obra maravilhosa a nosso favor. É o que nós rogamos e te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, essa parábola, ela está intimamente relacionada com a primeira parábola. O livro de Lucas, no verso 18, começa no versículo 1 com uma parábola. Esses textos aqui, né, de Lucas, são várias parábolas que Cristo está contando. E ele inicia o capítulo 18 com uma parábola chamada a parábola do juiz iníquo, elas são muito claras, porque o público-alvo e o pecado que é denunciado, e o objetivo da parábola, já é anunciado quase que instantaneamente. Então, por exemplo, na parábola que começa o capítulo 18, diz assim: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então, essa parábola, dos versos 1 a 8, nos ensina o valor da oração perseverante, como nós devemos orar, né, de forma perseverante. E essa parábola que nós vamos considerar hoje, a partir do verso 9, a parábola do fariseu e do publicano, ela nos mostra qual é a atitude, como nós devemos orar. Então, ela está realmente ligada à primeira, porque uma diz que nós devemos orar e não desistir, perseverar na oração, e essa vai mostrar com que disposição de alma, de espírito, devemos fazer isso. Então, elas estão realmente conectadas. E como eu falei aqui com as crianças, Jesus usava histórias simples do dia a dia, chamada de parábolas, mas elas ensejavam lições espirituais profundas, em que pesem serem histórias bem simples mesmo. E aí Cristo começa já no verso 9, dizendo realmente isso. O que Cristo fez? Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Nesse versículo, como na primeira parábola, já está escancarado o pecado contra o qual Cristo vai advertir. E quem era o público-alvo dessa advertência? O pecado denunciado é a justiça própria, ou a autojustiça.
você achar que você é adequado, né, à presença de Deus, ou que você merece favores do Senhor. E o público-alvo são justamente pessoas que confiavam em si mesmas e desprezavam os outros por conseguinte. E o texto grego, irmãos, é interessante que ele usa um pronome indefinido, que foi traduzido aí na nossa Bíblia como alguns, né, diz aí, alguns que confiavam em si mesmos, mas no original é um artigo indefinido, então significa que são todos, qualquer um ou quem quer que seja que faz isso, confia em si mesmo e despreza os outros. Então essa parábola ela não se dirigia especificamente a um fariseu, nem mesmo à classe dos fariseus em geral, mas a todos, a qualquer um, quem quer que seja, que confiava em si mesmo, na sua justiça própria e desprezavam os demais. Mas é óbvio, irmãos, nós conhecemos os fariseus, né, pela palavra de Deus, não há dúvida que essa mensagem era significativa, especialmente no caso deles, dos fariseus. Por quê? Porque eles não só acreditavam na sua justiça própria, como eles faziam isso de uma forma completamente repulsiva e escancarada. Por exemplo, Lucas, capítulo 7, versículo 39, nós vemos um exemplo de como os fariseus tratavam os outros com desdém. O texto diz assim, Lucas 7, 39, ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Então, o fariseu, vendo lá a mulher se quedando aos pés de Cristo, fala, ele aí não é profeta não, porque se fosse, ia saber que essa mulher é pecadora imunda, que não era digno de nem estar próximo dele. Outra oportunidade, João 7, versículo 48 e 49. João capítulo 7, versos 48 e 49, diz assim, porventura, creu nele, os fariseus, né, falando isso a respeito de Cristo, que, né, eles achavam que não era o Messias, e então os fariseus disseram o seguinte, porventura, creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus, quanto a esta plebe, que nada sabe da lei, é maldita. Então, olha como eles se viam como uma casta, uma classe superior. Algum, né, algum de nós, da nossa classe, creu em Cristo? Não, mas essa plebe aí é maldita, não conhece a lei, por isso acha que ele é o Messias. Então, olha a forma como os fariseus tratavam com desdém quem não era da sua, né, da sua patota, né, digamos assim, da sua classe de pessoas. E isso é interessante também. Em outra parábola que Cristo conta, nós vemos a reação dos fariseus, está lá em Lucas, capítulo 16, versículo 14. A reação dos fariseus é a seguinte, os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isto e o ridiculizavam. Ou seja, olha como eles tratavam o Senhor Jesus Cristo. Eles ouviam, sabiam que eles eram avarentos, Cristo está falando sobre a avareza, ou seja, expondo o pecado deles, e eles ridicularizam o Senhor Jesus Cristo. A resposta de Jesus, irmãos, nesse mesmo capítulo, Lucas 16, no versículo 15, transmite a mesma ideia que a gente vai ver um pouco aqui nessa parábola. O verso 15 diz assim, mas Jesus lhes disse, vós sois o que vos justificais a vós mesmos, diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Não à toa, Cristo diz, vós sois sepulcros caiados, vocês são bonitos, vocês, né, o que é um sepulcro? É um lugar onde está lá o cemitério, o corpo está jazendo, ele é bonito, ele é até ornamentado por fora, mas é podre por dentro, abriga ossos, abriga a morte. Então Cristo fala dos fariseus, vocês se justificam diante dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Em outra oportunidade ele diz, está cheio de maldade, de rapina, vocês são roubadores, vocês se acham muito uma classe, uma casta privilegiada, mas Deus sabe quem efetivamente vocês são. Então, irmão, Jesus vai usar essa parábola para falar desses personagens, especificamente os fariseus também, que encarnam essa justiça própria e esse desprezo mordaz pelo seu próximo, pelos outros. E a palavra grega interessante também usada, que foi traduzida aí como desprezavam, exoutenel, ela só aparece 2 vezes no Novo Testamento. Aparece essa vez aqui, em Lucas, que a gente está vendo que confiam em si mesmo e desprezam os demais. E olha um lugar interessante onde ela vai aparecer de novo. Lá em Lucas 23, capítulo 11. Olha o contexto, reparem o contexto onde essa palavra que Cristo está contando na parábola aparece efetivamente novamente. Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com
desprezo. É a palavra que está aqui na parábola. Desprezo e escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso. Então, eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui. Tem o fariseu, que ele acha que ele é alguém digno da presença de Deus, que é uma classe privilegiada. Ele tem um tipo de sentimento, de postura, que se assemelha com Herodes e a sua guarda, desprezando Cristo ali, né, escarnecendo dele. Então, reparem, um homem que se acha privilegiado tem um tipo de postura de desprezo e de zombaria mais baixa. Essa palavra também, ela retrata uma zombaria baixa, um desdém, um escárnio e um sarcasmo. Então, os fariseus tendiam a tratar os outros dessa forma. Essa classe supostamente privilegiada desprezava com esse vigor. E interessante também, essa palavra desprezavam, ela, como eu li aqui, não sei o grego, né, mas é exoutenel, começa com a palavra ex. A gente sabe, é exterior, é algo que está fora. Então, exoutenel significa que eles achavam que quem estava fora, ex, não tinha um valor. Então, quem não era fariseu, quem não era escriba, quem não era entendido, a gente viu aqui o texto. Quanto a essa plebe, ou seja, eles não fazem parte do nosso grupo, eles são plebe, maldito, que não conhece a lei. Então, é alguém sem valor. Então, os fariseus, fariseu significa separado. Se você for lá o primeiro capítulo de Romanos, quando Paulo vai falar, eu, fariseu, ali é eu separado, eles se achavam pessoas separadas, eles eram santos, eles achavam que tinham essa posição, e de fato eles conheciam muito da lei. Só que é interessante, irmãos, que todos os fariseus tinham essa postura, então, de classe. Eles, fora do meu grupo, é desprezível, não conhece a lei, e o linguajar também que eles se referem aos outros, a essas pessoas que não fazem parte do seu grupo, também mostra essa arrogância e esse desdém. Eles chamavam eles de pessoas do campo, como se fosse assim, não são instruídos, então pessoas do campo, estão fora do nosso ciclo. Então olha como os fariseus, eles tinham essa postura de divisão, de acharem que era uma casta privilegiada, e eles mesmos se chamavam como os aberim, ou seja, os associados. Então, eles tinham uma casta, eles eram uma patota, os aberim, nós somos os associados, desprezamos quem é do campo, porque vocês estão fora e vocês não conhecem da lei. Então, é interessante ter esse pano de fundo da postura do fariseu. E aí a gente prossegue, o versículo 10 diz assim, 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. E aqui, irmãos, a gente tem algo bem claro que Cristo está dizendo, né? Subiram ao templo. A gente sabe que o templo em Jerusalém era num monte. Então, eles estão, de fato, se direcionando para o local da adoração. Supostamente, esses 2 homens têm o mesmo propósito, que é orar, adorar a Deus e ir no lugar onde Deus habita com o seu povo. Então, subiram com o propósito de orar. E nós veremos, irmãos, os contrastes em vários aspectos desses homens, em termos de status social, postura na oração, conteúdo da oração e posição final perante Deus. Então, 2 homens se deslocando ao templo do Senhor com o mesmo propósito, têm posturas, orações, conteúdos de oração diferentes e estão posicionados diante de Deus de forma completamente antagônicas. E a gente vai ver também, né, começando pelo aspecto status social, que esses homens estavam em classes completamente opostas na perspectiva social. O fariseu, como eu falei, era alguém nobre, era alguém estudado, conhecedor da lei, e o fariseu e o publicano era um judeu completamente desprezível. E a gente vai ver isso, porque o fariseu, ele era um membro da alta sociedade religiosa, ele ocupava uma das posições mais altas na hierarquia da sociedade judaica. A presença de um fariseu num banquete ou num evento mostrava um sinal de status elevado, que aquele lugar era digno da presença de alguém que é separado, que é santo. Então, dava uma dignidade às pessoas que conheciam os fariseus ou o local onde eles estavam. Mas, no outro extremo da hierarquia social, a gente encontra o coletor de impostos, né, ou publicano. Eles eram as pessoas mais desprezadas em Israel, porque eles eram considerados traidores e criminosos, moral e eticamente falidos, porque eles eram vistos como capachos de Roma e inimigos de todas as coisas sagradas. E é só a gente conferir nas Escrituras como esses coletores de impostos publicanos, eles pertenciam a essa categoria social de prostitutas e bêbados, porque a maioria deles, obviamente, dos fariseus, dos publicanos, se cercava desse tipo de gente. Em Mateus, capítulo 21, verso 31, diz assim,
Mateus 21, 31. Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Então aqui é próprio Cristo falando contra os fariseus. Aqueles que vocês supostamente desprezam, publicanos e meretrizes, prostitutas, eles vos precedem no reino. Eles são mais dignos do que vocês que acham que são dignos. Lucas 7, versículo 34, outro exemplo. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizeis, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Então repara como o publicano está sempre junto com classe de meretriz, está junto com pecadores. E os publicanos, eles não tinham essa reputação só de serem desonestos e cruéis, mas também de moralmente depravados, porque andavam, a maioria deles, com prostitutas, e porque eles eram considerados traidores, porque eles trabalhavam para o Império Romano. Então, lembra que o contexto social da época, o Império Romano subjugou a nação de Israel, eles estão realmente, então, subjugados por uma nação pagã, e aí os próprios romanos contratam alguns judeus para irem extorquirem o seu próprio povo. É como se agora baixassem aqui um decreto, colocassem baianos para tirar dinheiro de vocês, espoliar os bens, cobrar muito além do que eles deveriam. E como é que esse negócio ele era um negócio lucrativo? Como é que funcionava isso? O Império Romano selecionava alguns judeus, eles faziam isso. Vocês têm que coletar para a gente determinado valor de imposto. O que passar disso é de vocês. E aí, o que os publicanos normalmente faziam? Eles eram desonestos, eles começavam a cobrar muito mais. Então, eles pagavam a franquia para Roma e eles se enriqueciam com o dinheiro que eles tiravam do seu próprio povo. Então, realmente, é uma classe de traidor. Então, o judeu odiava o judeu traidor que trabalha para o Império Romano e está ganhando dinheiro às custas dele. Isso é tão interessante, irmãos. A gente está em Lucas capítulo 18. Olha no capítulo 19 aí, o que começa? Zaqueu, o publicano. Então, o capítulo seguinte é uma demonstração, porque aqui a gente está tratando de uma parábola, o ensino de Cristo a respeito de determinada situação. Mas no capítulo seguinte, a gente vai ver, na verdade, nesse capítulo, o jovem rico, alguém que confiava em si mesmo, confiava nas suas riquezas, diz que ele vai embora triste. O Messias fala, vende tudo e segue-me, e ele vai embora triste, alguém que confiava nas suas riquezas, em si mesmo. E no capítulo seguinte tem o oposto. Olha como a parábola do fariseu e do publicano, ela é demonstrada aqui agora na prática por Cristo, no próprio decurso da história de Lucas. O jovem rico que confia em si mesmo abandona, e o Zaqueu, ele diz, eu devolvo, se eu roubei, se eu defraudei, e ele de fato fazia isso, eu entrego muito mais do que a lei me requer, eu vou realmente restituir a quem eu fui errado. Então reparem, irmãos, que o fariseu, alguém da classe nobre, da elite da sociedade judaica, e o publicano, um traidor, roubador, alguém que extorque o próprio povo. E aí, irmãos, a gente agora vai adentrar no verso 11 e 12. Então, a gente já viu dois homens que vão com um propósito para o templo, para orar. A gente já viu o contraste social dessas duas pessoas, do fariseu e do publicano. E aí, a gente agora vamos ler aí o verso 11 e 12. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Repara que é sutil, irmãos. Ou seja, ele estava no templo supostamente para orar, para usufruir da presença de Deus, mas ele nota que tem um publicano ali. Então ele fala, Senhor, eu te dou graças porque eu não sou como aquele publicano ali, como os demais homens, a classe geral do campo, eu sou um privilegiado e nem muito mais eu sou grato porque eu não sou como esse desprezível publicano. E aí ele vai enumerar os seus feitos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Olha que homem realmente cheio de mérito, né, digamos assim. E aí, irmãos, a gente vai agora ver essa postura durante a oração. E o contraste não é só na postura física desses dois homens. Né? A gente repara que o fariseu ele está em pé e orava de si para si mesmo.
Mas não tinha nada de errado de estar em pé, porque se você for ver o fariseu, o publicano também está de pé, no outro verso você vai ver. Então, isso era uma postura normal dos homens em Israel. Eles oravam, né, eles ficavam de pé com as mãos levantadas e oravam com os olhos para os céus. Isso era uma postura comum de piedade, de adoração de qualquer adorador. Então, a postura em si não é algo orgulhoso e de ostentação. Era uma postura que significava louvor e submissão. Mas o problema do fariseu não só é de estar de pé, mas é o lugar em que ele se coloca, né, em que ele se destacasse, onde ele se separasse dos outros. E aí, Cristo já tinha denunciado eles em Mateus, no Sermão do Monte, Mateus 6, verso 5, e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Qual era o objetivo deles em fazer isso? Serem vistos. E aí Cristo algumas vezes vai dizer, eles já tiveram o que eles quiseram, que é o quê? Ser vistos dos homens, eles são vistos. Então eles ficam orando, eles são hipócritas, eles ficam de pé. O fariseu, ele se coloca, né, nessa posição de destaque ali, na frente, né? A gente vê que o fariseu, a gente vai ver que o publicano fica atrás, mas o fariseu está mais próximo. E provavelmente, o que esse fariseu diz? Lembra aqui no templo, que era um projeto melhorado do tabernáculo, que tinha? Tinha o Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, e aí você entrava, né, por determinada direção, no leste. O fariseu, ele se coloca o mais próximo possível da Arca da Aliança, do Santo dos Santos, porque ele se acha digno, ele acha que ele é santo e ele acha que ele é merecedor de estar na presença de Deus. O publicano, ele se coloca longe, ou seja, ele está mais distante do Santo dos Santos. Então, essa é uma postura interessante de perceber que o fariseu, cheio de si, confiando nos seus méritos, ele se coloca no lugar onde ele achava que ele merecia estar, mais próximo da presença de Deus, próximo do Santo dos Santos. E é isso, irmãos, é triste porque aquilo que deveria ser uma postura de devoção acaba virando um sinal de ostentação e orgulho. E ele está na casa de Deus com esse tipo de postura. E agora vamos ver no verso 13 a postura do publicano. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. O coletor de impostos também se colocou num local de isolamento, mas não como um destaque porque ele achava que ele merecia, muito pelo contrário, ele estava completamente distante, ele nem ousava olhar para o céu. Ou seja, o publicano, ele permaneceu às margens do templo, e não mais próximo dos santos dos santos. E por quê? Porque ele sabia que não merecia estar na presença de Deus, e talvez, irmãos, nem mesmo na presença de outros adoradores. Por isso que ele nem se digna a levantar os olhos, ele sabe que ele é inadequado para aquele lugar. Ele sabia disso, e isso se reflete na sua postura, que diferentemente do fariseu, ele não conseguia nem levantar os olhos do céu. Ele está tomado, irmãos, de um senso de culpa profundo, de uma vergonha intensa. É como Cristo fala de ser pobre, bem-aventurados os pobres e humildes de espírito. É justamente essa postura aqui de saber que não tem nada a oferecer ao Senhor. Você não merece nem mesmo estar, como a palavra diz, quem vos requereu só pisardes nos meus átrios. Isso está lá em Isaías, o profeta diz isso para o povo. Então, irmãos, a gente percebe aqui que ele se vê indigno, ele confessa a sua culpa, sem qualquer desculpa ou ressalva, o fariseu. Ó Deus, ser propício a mim, pecador. Não é qualquer traço, não há qualquer traço de justiça própria, de autojustiça, de confiança em qualquer coisa que ele tenha ou necessite. Ele sente o peso da sua alienação de Deus, como ele está afastado da presença do Senhor. E tudo na postura dele reflete isso. Isso é interessante, irmãos, porque Jesus diz que o homem batia no peito, ao verso 13 diz, o publicano estando em pé longe, não ousava nem ainda olhar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, ser propício a mim, pecador. Irmãos, essa postura aqui é interessante. É uma postura de humildade, né? Bater no peito, estar com o olhar baixo, mas ele vai muito além disso, esse publicano. As suas mãos meio que se transformaram em punho, né? E ele está batendo no peito, realmente como uma postura de que ele não merece estar ali, ele está realmente em extrema angústia, ele está em luto por causa dos seus pecados, repleto de arrependimento, tristeza e vergonha. E isso é interessante, irmãos, porque não tem, no Novo Testamento também, paralelo com essa atitude do publicano.
Porque, reparem, em Lucas 23, 48, vamos lá, olha o pano de fundo onde essa postura, fazer esse ato, vai aparecer também novamente, só uma outra vez no Novo Testamento, Lucas 23, 48. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, fazendo o quê? Batendo nos peitos. Então, irmãos, isso é importante. Por que eu falei lá atrás para você? Vamos congelar no fariseu, lembra? O fariseu, cheio de si, acha que é digno, acha que é mais santo, ele tem uma postura que só aparece no Novo Testamento relacionada com quem? Herodes e a guarda pretoriana, desprezando o Messias. Então, esse suposto religioso, ele tem atitude que se conecta com o desprezo de Herodes e a sua guarda pelo nosso Salvador. Aí aqui está um homem completamente desprezível, um traidor que extorque os seus da sua própria nação. Ele tem uma postura de humilhação, de quebrantamento, que se assemelha com outro lugar. Em que momento? Quando os verdadeiros piedosos estão na cruz, vendo Cristo se entregar, sofrendo, voluntariamente, Cristo sofrendo, eles batem no peito lamentando. E esse publicano, que se vê como um indigno, ele tem essa postura de um verdadeiro adorador, como esses aqui em Lucas 23, 48, diante da cruz, lamentando e batendo no peito pelo sofrimento que o Messias se escolheu passar por nós. Então, olha a disparidade, o contraste social e como cada um está associado, o fariseu com Herodes e o publicano com os piedosos na cruz, contemplando o Messias padecer pelos seus pecados. Então isso é importante também trazer, e a história de Cristo, você vê, irmãos, como é rico a palavra no original, você vê como que a questão lá do Aberim, que é alguns, mas é que são todos, você vê como que a palavra de Deus, o inspirado é o original, então é muito belo. A oração do fariseu, os exegetas, eles dizem do fariseu, que aparece 5 vezes a partícula eu entrego dízimo, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso. E o publicano, ele só se digna a dizer, sem olhar para o alto, ser propício a mim, pecador. Então, olha a discrepância de postura, certo? E aí a gente percebe assim, irmãos, que Jesus, ele faz uma declaração muito interessante e muito triste, lamentável, sobre a oração do fariseu. Ele diz assim, o fariseu, o versículo 11, posto em pé, orava de si para si mesmo. Que coisa triste, irmãos. Os discípulos de Cristo, lembra que eles chegam para o nosso Salvador e falam, Senhor, nós não sabemos como orar. E aí Cristo ensina para eles, quando orardes, orareis assim, Pai nosso que estás no céu. Você se direciona a Deus, porque você está no templo, você quer adorar o seu Senhor. Mas aqui está um fariseu, um homem que acha, cheio de si, confiando nos seus méritos, ele ora de si para si mesmo. Que coisa triste, irmãos. E às vezes isso é um alerta para nós. Será que nós também não vemos aqui, não estamos aqui no templo e às vezes fazemos isso? Estamos orando de nós para nós mesmos? E Cristo então chama essa atenção. E as escolhas também da palavra que Jesus aí usa nessa parábola, no contexto de Lucas 18 no geral, indica que o fariseu parecia estar orando de voz alta mesmo. Até porque ele não era do feitio, não era a prática do fariseu orar calado, em silencioso, Ele tinha essa satisfação consigo, como a gente viu, vocês gostam de estar em pé, orando para serem vistos dos homens. E a oração do fariseu, irmãos, ela tem um grande defeito, que acho que qualquer criança perceberia. Sabe qual é? É uma oração que não demonstrava qualquer senso de pecado, ou de necessidade, não continha nenhuma confissão, nenhuma súplica, nenhum reconhecimento de culpa, de insignificância, nenhum pecado, nenhum pedido de misericórdia e graça por conta dos seus pecados. Essa oração, por isso que ele orava de si para si mesmo. Foi apenas uma recitação orgulhosa de supostos méritos, acompanhada por uma perversa reflexão de um irmão que está ali, pecador, o publicano. Então, irmãos, essa oração foi uma afirmação por parte do fariseu, soberba e presunçosa, destituída de arrependimento, de humildade e de amor. Em resumo, isso dificilmente poderia ser considerado uma oração. Você orar de si para si mesmo, você nem se direciona, nem Deus, graças te dou, ó Pai, não tem de si para si mesmo, te dou graças porque não sou como os demais homens. Então, irmãos, essa oração, na verdade, ela seria melhor enquadrada como uma exaltação de si mesmo, um inventário de virtudes e um catálogo verbal de suas boas obras. Era isso que o fariseu estava fazendo.
supostamente adorando ao Senhor, mas se vangloriando de si mesmo, da sua postura e confiando nos seus próprios méritos. E basicamente ele parece se referir a Deus apenas porque é assim que se começa uma oração. Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros. Então é muito triste esse tipo de postura. E como pessoas orgulhosas costumam fazer, irmãos, ele se comparou com o pior dos pecadores, apenas para que o seu valor fosse, que quando você se compara com Hitler, você pode falar assim, eu tenho algum mérito, eu não mato milhões de judeus na câmara de gás. Só que você se compara com o pior dos pecadores. Só que o nosso padrão é Cristo, o varão perfeito, a estatura completa daquele que é o homem de dores, que sabe o que é padecer. Ele é o nosso padrão. Então, quando você se compara com um cachorro morto, você pode ter algum tipo de valor. Mas quando você se compara com um homem perfeito, você é colocado no seu devido lugar. E o fariseu, ele então aqui está cheio de justiça própria repugnante, porque ele está diante da presença de Deus agradecendo, porque ele não é como um pecador que está ali na assembleia. Então, irmãos, reparem que o fariseu, quando ele ora de si para si mesmo, ele está apresentando um espetáculo para as pessoas e esquecendo de Deus. E será que nós, irmãos, não corremos esse risco? Nós reformados, viemos aqui, conhecemos o dia do Senhor, temos todas essas bênçãos, esse valor da tradição histórica, mas será que a gente também não se perde nesse mecanicismo automático e a gente começa a se vangloriar, porque a gente conhece de tradição, de solas da reforma, a gente sabe dos puritanos, da nossa herança de tradição reformada? Isso fica também de lição para nós. E assim, irmãos, que lamentável é a situação desse fariseu, pois ele não conseguia pensar em nada em que lhe faltasse para suplicar a Deus. Jejuo 2 vezes por semana. E quanto ao jejum, irmãos, isso é muito interessante. Eu lembro o seguinte, irmãos, a gente hoje, quando lê a Bíblia, a gente sabe que o fariseu, ele é um hipócrita. Isso porque a gente cresceu ouvindo isso, a palavra de Deus está aqui revelada, a gente conhece. Só que na época dos judeus, o fariseu, ele era alguém admirado, as pessoas queriam ser como os fariseus. Então, irmãos, pense o seguinte, por isso que Cristo diz, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, só que isso era um peso para o cidadão comum, porque os fariseus, irmãos, a lei do Senhor, lá em Levítico 16, 29 e 31, ela exigia um jejum anual, a lei de Deus, a lei de Moisés, a lei do Senhor. Sabe quantos jejuns os fariseus faziam? Eles faziam 2 vezes na semana, ou seja, se você fizer uma matemática básica, num mês eles faziam 8, se você multiplicar 8 vezes 12, 96. A lei pedia um jejum anual, no dia da expiação, Levítico, está lá em Levítico 16, o dia do Yom Kippur, os fariseus faziam 96, então olha a justiça, olha a santidade desses homens, a lei de Deus pede eles fazem 96, o dízimo, irmãos, também, eles falam que, Mateus 23, 23, abram lá, em Mateus 23, 23, olha que interessante, é um capítulo dos mais duros, irmãos, em que Cristo vai dizer fariseus hipócritas, o versículo quase inteiro, Cristo falando isso, ai de vós fariseus hipócritas, escribas hipócritas, olha o que o texto vai dizer, em Mateus 23, deixa eu só abrir aqui, Mateus 23, verso 23, diz assim, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Vocês deviam fazer até o que vocês fazem. Vocês se gabam de dar dízimo das hortaliças mais banais do dia a dia. Hortelã, cominho e do endro. Mas vocês desprezam a misericórdia e a justiça, as coisas mais importantes da lei. Então, irmãos, quando o fariseu diz isso, ele não está mentindo. Ele jejuava 96 vezes no ano. Ou seja, muito mais do que a lei exigia. Ele dava o dízimo muito mais do que a lei exigia. Então, supostamente, ele tinha méritos para se agarrar. Então, quando Cristo fala, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, o cidadão normal lá do Oriente Médio, ele se desespera, eu não consigo chegar no que o fariseu faz, como é que a minha justiça vai exceder a dele? Então, essa é uma pergunta interessante para ver onde Cristo quer conduzir em termos de justificação. Então, irmãos, eles acreditavam, os fariseus, que eles podiam acumular mérito. A lei pede eu faço 96. A lei pede para dar o dízimo, eu dou até das hortaliças. E aí Cristo fala também, vocês
coam um mosquito e comem um cabelo, vocês são hipócritas. Esse capítulo 23, ele desmascara os fariseus. E por quê? Eles acham que tinham méritos extras porque eles iam acrescentando à lei de Deus regras, rituais religiosos, ritos, tudo isso. E essa postura, irmãos, a gente vê hoje, na igreja reformada, infelizmente. A gente vê irmãos que acham que são mais puros porque conhecem tal tradição, porque louvam de determinada forma, e isso está no nosso meio também, então é um alerta para nós, essa postura farisaica. Mas, irmãos, a única coisa que o fariseu realmente tinha em abundância e em excesso era auto-engano. Esse suposto mérito dele não vai servir de nada, e a história aqui que a gente vai ver vai conduzir para isso. Ele se via claramente melhor do que ele realmente era. E aqui, irmãos, se evidencia esse contraste entre o coletor de impostos e esse fariseu de uma forma mais visível. O publicano, verso 13, o publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. A oração do coletor de impostos, irmãos, ela era curta e sincera. Era realmente um apelo direcionado a Deus. Era uma oração autêntica e urgente à misericórdia de Deus. Não era uma exibição de uma paixão artificial para o benefício de quem estava passando e estava vendo escutando essa oração. A profunda vergonha desse homem se evidencia nas suas palavras quanto na sua postura. Essas realmente são palavras de um penitente, de um pecador penitente autêntico. Ó Deus, ser propício, ser favorável a mim, pecador. E aí, irmãos, o texto original, de novo, olha a riqueza de detalhes. Ele usa um artigo definido, é como se o publicano tivesse dito assim: Senhor, tenha misericórdia de mim, ser propício a mim, o pecador, o maior dos pecadores. Isso relembra o que Paulo diz de si, lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, eu sou o pior. E aqui esse publicano, ele faz exatamente isso. Eu que sou o pecador, então ser propício a esse pecador miserável, desprezível que eu sou. Esse é o clamor, então, que o original traz aqui para nós. Esse homem, irmãos, o publicano, ele está preocupado com a sua própria culpa, ele não está preocupado com a culpa de ninguém. Na oração dele, ele não menciona o fariseu, mas o fariseu menciona o publicano na oração dele. Por quê? Porque ele confessa essa necessidade da graça, algo que nem sequer o fariseu menciona, graça, misericórdia, ele não pede nada disso. E essa, irmãos, é a diferença principal entre o publicano e o fariseu. É que o fariseu acreditava que podia agradar a Deus pelos seus próprios esforços, fazendo mais do que a lei requeria dele. E o coletor de impostos sabia que isso era impossível. E a única coisa que ele recorre, então, é a graça e a misericórdia de Deus. O coletor de impostos estava realmente, verdadeiramente arrependido, e o fariseu não parecia sentir qualquer necessidade de arrependimento. E, irmãos, para que o evangelho, de fato, possa ser transformado em boas novas para o pecador, a gente precisa primeiro compreender as notícias ruins da lei. Tem um puritano que eu gosto, Thomas Watson, que ele fala assim: Cristo jamais será doce, enquanto o pecado não for amargo. Isso é tão importante, tão interessante, irmãos. Eu não vou ter tempo de discorrer sobre isso, mas um exemplo prático, né, que lá no Antigo Testamento, antes de saborear o cordeiro, a Páscoa no Antigo Testamento era uma refeição, não sei, lembra? Você matava o cordeiro, passava um sangue no umbral, e isso fez com que o anjo da morte não passasse na casa dos judeus. Isso significava o seguinte: antes de você saborear esse cordeiro que havia sido imolado e que o sangue dele, passado no umbral da porta, te deu vida, a permanência da vida, antes de você saborear esse cordeiro, sabe o que o judeu tinha que fazer? Usar ervas amargas. Antes de experimentar o cordeiro, antes de saborear a graça, Cristo, cordeiro genuíno, você precisa usufruir, você precisa sentir o amargor do pecado. E isso está lá na lei. Antes de saborear o cordeiro, você tem que usar ervas amargas. É a mesma coisa. Cristo não vai ser doce enquanto você não sentir o seu pecado amargo. É isso que a lei nos ensina. A lei mostra que a gente carece de um Salvador, que a gente quebra cada um dos mandamentos. E a gente precisa ter esse desespero santo de falar: Senhor, eu não consigo cumprir a lei, quem sou eu? Que venha o Salvador, o substituto, que venha e cumpra para mim aquilo que eu não consigo cumprir. E, irmãos, isso é triste porque muitas igrejas evangélicas sólidas não reconhecem a seriedade do seu pecado. Tem um pastor reformado que ele fala algo que é muito belo, ele fala assim: você vê a seriedade do pecado, irmãos, pela dignidade do Salvador.
Precisou vir o Filho de Deus encarnado, sangue divino derramado, para que o pecado fosse expiado. Mas a gente, às vezes, não parece tratar o pecado com essa seriedade. Então, a gravidade e a seriedade do pecado é medida pela dignidade do Salvador. O Criador dos homens se fez homem para expiar a nossa culpa, o nosso pecado. E, às vezes, a gente banaliza o pecado, achando que é algo varrendo para debaixo do tapete. E sabe onde a gente vê isso? Às vezes, que é um bom termômetro para nós, aqui na oração de confissão. Você tem dificuldade de confessar pecados, é um bom momento para você ver, porque às vezes esse momento mostra, você não consegue confessar um pecado, a gente peca por palavra, pensamento, ação, omissão, e aí na hora desse momento que é breve, você não consegue pensar em nomear um pecado seu. Será então que você não tem essa postura do fariseu? Está achando que é digno, que é merecedor, que faz muito mais do que Deus requer? Isso também é um alerta para nós, irmãos. E infelizmente, irmãos, é isso que o fariseu ele acreditava, que as suas boas obras eram boas o bastante, que ele era eram caridosas o bastante, ele era um religioso suficiente para anular qualquer culpa que ele tivesse diante de Deus. E era exatamente isso que o fariseu acreditava. Mas observe, irmãos, como o coletor de impostos orou: Deus, tem misericórdia de mim. Essa frase, irmãos, ela é muito profunda, porque ela não é, a linguagem que Cristo conta nessa parábola, ela não é um apelo geral por perdão, como eu até às vezes falo isso aqui na liturgia, nesse momento, né, da confissão, não faz aquela confissão por atacado, Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados, e aí você nem pensa, você nem consegue nomear um pecado. E o que o publicano vai fazer aqui é exatamente profundo, a linguagem dele não é esse perdão por atacado, Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Ele estava usando, irmãos, uma linguagem muito séria, a linguagem do dia da expiação, como eu falei, em Levítico 16, o dia do Yom Kippur. Era esse dia, o único dia em que o sumo sacerdote, no ano, o sumo sacerdote, com 2 bodes, adentrava com sangue na presença de Deus lá no Santo dos Santos. Esse era o dia da expiação, era o dia que era um jejum nacional, ninguém podia fazer nada, era um dia santo para o povo, para o sumo sacerdote tirar as suas vestes gloriosas e entrar como um sacerdote comum na presença de Deus, porque ninguém tem nada, não tem mérito nenhum na presença de Deus. E o sumo sacerdote usava aquelas vestes gloriosas para glória e ornamento, está lá em Êxodo. E nesse dia de humilhação, ele se despia dessas vestes gloriosas e entrava só com calção de linho, entrava com a roupa mais simples. O sumo sacerdote, o mais importante sacerdote, se despia para entrar com sangue na presença de Deus, necessitando de um substituto para que Deus fosse propício, favorável ao povo. Então era um dia importante. E esse publicano, ele está orando exatamente isso. Ele usa uma palavra grega que é o dia do ser propício a mim, faz referência à Arca da Aliança. Vocês lembram, eu falei, né, o Santo dos Santos, é aquele compartimento onde ficava a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus. A tampa da arca, a arca toda era de ouro, mas a tampa da arca era de ouro, tinha os querubins, né, um de frente para o outro, e por isso que a imagem, né, aquilo é a imagem do céu, então Deus ele é entronizado entre os querubins, aquilo simbolizava a presença de Deus. Só que a tampa, ela não tinha sangue naturalmente. Os querubins ficavam, né, um de frente para o outro, na tampa, olhando para dentro da arca, por cima do propiciatório. O que tinha dentro da arca, se os irmãos lembram? A lei do Senhor, tinha um exemplar dos 10 mandamentos, ou seja, simbolizando a culpa moral do povo, que eles não cumpriam os mandamentos de Deus. Tinha o bordão de Arão, mostrando a rebeldia do povo contra a liderança que Deus escolheu, quando eles achavam que Deus não falava só por meio de Moisés e Arão, bordão de Arão, e o maná, que era a rebeldia de Deus, do povo, contra a provisão, o cuidado de Deus. Lembra o que o povo diz do maná? A nossa alma está saturada, tem fastio desse pão vil. Então, irmãos, quando o sacrifício está lá, os querubins estão ali, e não tem sangue no propiciatório, o que os anjos e o próprio Deus contempla? A rebeldia, a inaptidão, a inabilidade dos homens em cumprir e obedecer às suas leis. Só vê rebeldia e pecado. Mas quando nesse dia, no único dia, no ano, que o sumo sacerdote adentra com sangue, o sangue é jogado na tampa, no propiciatório, cobrindo as transgressões, os pecados do povo de rebeldia, contra a lei, contra a liderança e contra o cuidado e a provisão de Deus. E aí, então, por conta do sangue, ou seja, um cordeiro foi imolado, um substituto foi provido, e por isso o propiciatório agora recebeu o sangue,
cobriu, expiou a culpa do povo. E nesse momento, quando o sumo sacerdote saía da Arca da Aliança, Deus foi propício, favorável ao povo, por conta do substituto designado para ser o legítimo substituto do povo. Então, irmãos, quando esse publicano ora isso, é exatamente essa imagem que ele evoca. Senhor, ser propício a mim, eu não tenho nada, eu careço de um substituto, seja propício, seja favorável a mim. Ele evoca essa imagem do apaziguamento da ira de Deus por meio do sangue de um substituto. Então é algo muito profundo, irmãos, e essa oração do publicano. Ele confessa que é um pecador sem esperanças, a sua postura reconhecia que ele era indigno de se aproximar desse lugar santo. Tudo o que ele podia fazer era implorar para que a expiação plena e eficaz fosse concedida a ele, ser propício a mim, ser favorável a mim. E aí, irmãos, a história ela termina de uma maneira muito gloriosa. Porque, como eu falei, os homens da época de Jesus, eles admiravam muito os fariseus, eles sabiam que eles não chegavam num terço da piedade, a ostentação que o fariseu fazia. Então, essa história, Cristo está contando, veja, ele está contando essa história. Imagina as pessoas que estavam ouvindo Cristo dizer agora isso aqui, ó, digo-vos, versículo 14, que este é o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, o fariseu, porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Irmãos, é como a gente costuma dizer hoje em dia, né, os mais jovens, bugou a mente dos ouvintes. Como pode? O fariseu, que é um exemplo que nós sabemos, nós buscamos ser como os fariseus, Cristo está dizendo que eles não têm valor nenhum, mérito nenhum na presença de Deus. Então, o povo não compreende, mas o publicano, esse desprezível vil que extorque seu próprio povo, ele desce justificado e o fariseu é repreendido. Então, isso, irmãos, isso é revolucionário, não nos termos modernos, mas para a mente do cidadão do Oriente Médio, daquela época, lá de Jerusalém, empoeirada, no chão da Galileia, isso é revolucionário. Como que o fariseu é desprezado e o desprezado é exaltado? Mas é exatamente isso que Cristo está ensinando, irmãos. A lógica do reino é completamente diferente, irmãos, da lógica dos homens. Isso é interessante, irmãos, porque eu imagino, eu fico pensando às vezes assim, né, num exercício obviamente especulativo, mas balizado pelas Escrituras, a comoção e a indignação dos ouvintes de Cristo quando ele termina essa história dessa forma. E ele é categórico, irmãos, não tem dificuldade. Cristo é claro, olha o que ele fala. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. A palavra justificado, irmãos, no texto grego, é um particípio perfeito, significa que é tendo sido justificado. Ou seja, ele é um agente passivo, ele não fez nada. Ele só reconheceu a sua humildade, a sua humilhação, que não tem mérito nenhum, e ele, tendo sido justificado, voltou, desceu, saiu do templo para sua casa justificado. Isso ocorre, irmãos, da mesma forma lá em Romanos 5:1 que nós lemos, Romanos 5:1. Justificados, ou tendo sido justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, o substituto, o verdadeiro Cordeiro que expia a nossa culpa, que é a propiciação pelos nossos pecados. Então, assim como esse fariseu, o publicano, ouviu isso, tendo descido justificado, assim é com cada um de nós aqui, irmãos, que cremos em Cristo por meio da fé. Nós fomos justificados. E isso é tão belo, irmãos, que Paulo vai discorrer sobre isso, praticamente a epístola de Romanos inteira. Ele fala então isso em Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, nós que éramos inimigos, estávamos em rebelião. E aí no verso 8, olha como é belo, verso 8:1 de Romanos, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque fomos justificados pelo mérito do único que tem mérito, o Senhor Jesus Cristo. Então, os méritos dele são atribuídos a nós, e o nosso pecado foi creditado a ele na cruz do Calvário. E o Evangelho, irmãos, é essa transação santa, bonita, bela, que a gente não compreende completamente. O ente santo de Deus, ele recebe, é imputado a ele os nossos pecados, e ele morre na cruz como um desprezado, como um maldito de Deus, carregando os nossos pecados, no meio de dois ladrões, aquele, irmãos, que é contado entre a segunda pessoa da Trindade, Deus Filho. Ele foi contado num momento da sua vida aqui como homem, um ladrão, dois ladrões, o terceiro ladrão no meio. Esse homem, esse Deus que desceu, se entregou por nós, irmãos, ele morreu a nossa morte.
e de forma que ele foi como um desprezível, Cordeiro de Deus, imolado, que não abriu a boca perante os seus detratores, como Herodes, desprezando, e toda essa nação ímpia, homens criados pelo próprio Senhor Jesus Cristo, o desprezando de maneira vil, cuspindo, colocando uma coroa de espinho, debochando do seu ofício real, debochando do seu ofício profético, batendo nele e falando, profetiza, ó Cristo, quem foi que te bateu? Então imagina, o Filho de Deus exaltado, aquele que é santo, 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 que os próprios anjos que não têm pecado cobriam as faces para estar na sua presença, ele se humilha nesse nível, irmãos, por amor a nós. Descer aqui para ser um desprezado, cuspido por um imperador romano, um Herodes, um traidor daquele que lavou as mãos. Isso é o amor que Deus fez por nós. É esse mérito que Cristo conquistou na cruz, porque ele foi o único que cumpriu a lei. Desprezado de Deus, ferido, ele então leva os nossos pecados, é imputado os nossos pecados na cruz do Calvário, é como o texto belo das Escrituras diz, aquele que não conheceu o pecado, que ele era perfeito e é perfeito até hoje, Deus o fez pecado, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Irmãos, olha que coisa bela o Evangelho é. Então, nosso Salvador, levando como um desprezado os nossos pecados na cruz do Calvário, e a sua justiça perfeita, bela, ela é imputada a nós pecadores. E isso é tão belo, irmãos, que o Lutero, ele reconhece isso numa frase, ele falava numa frase em latim, que ele falava, simultaneamente justo e pecador. A justificação pela fé, irmãos, não é que a gente tem mérito diante de Deus, é porque o mérito de Cristo é atribuído, é colocado sobre nós. Os nossos pecados foram colocados nele e ele padeceu pelos nossos pecados. E porque ele padeceu pelos nossos pecados, a justiça perfeita dele, então, agora é atribuída àqueles que creem nele pela fé. Então, é essa transação maravilhosa que o Evangelho, que o nosso Senhor quis fazer por amor a nós. E a justificação, irmãos, ela é um ato de fórum, é até chamado de um ato forense. Filmes em inglês a gente vê, né, o juiz lá com o martelinho, ele fala guilty, né, culpado. É uma declaração. A justificação é um ato. Se você for ler a confissão de fé, ela vai dizer lá, a justificação pela fé é um ato da livre graça de Deus. Depois a adoção é um ato da livre graça de Deus. A santificação é uma obra, é um processo. Então a justificação não comporta graus. Você não se torna mais justificado na caminhada cristã. No momento em que você crê, você é completamente justificado. No momento em que você crê, você é completamente adotado. Mas a santificação, ela é progressiva. O Espírito Santo, agora que habita em você, ele vai te habilitando a amar mais a palavra de Deus, a amar mais a Deus e a se entregar e a cumprir e a praticar boas obras que fomos chamados desde antes da fundação do mundo. Então, irmãos, é algo maravilhoso a gente saber que somos justificados apenas por meio da fé. O que é que você precisa fazer? Crer no Senhor Jesus Cristo. É a única coisa a única condição, digamos assim, para ser salvo. Confiar nos méritos de Cristo. Eu até lembro uma história, eu contei na EBD em algum dia desse. Eu tinha um amigo que ele, na Marinha, né, que toda vez que eu chegava lá na sala, ele escrevia assim, a salvação é por obras, para fazer chacota comigo, né? A salvação é por obras. Aí eu completava, pelas obras de Cristo. A salvação é pelas obras, no mérito de Cristo. Só ele que teve mérito e atribuiu a nós. A salvação é pela obra de Cristo e é pelos méritos também do nosso Salvador. Então, irmãos, olha que bonito, Gálatas 2,16, olha essa verdade, como ela ecoa em todas as Escrituras. Gálatas 2,16. Gálatas 2,16 diz assim, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Fariseu, você acha que faz muito mais do que a lei requer? Você nunca vai ser justificado por obras da lei, porque ninguém cumpre a lei. Porque a gente peca por palavra, pensamentos e ações. E Cristo mostra essa hipocrisia dos fariseus. Vós aprendestes, não adulterarás, mas eu lhes digo, se você olhar com intenção impura, então, irmãos, o sarrafo da lei de Deus é muito mais alto do que os homens supõem, né? Os fariseus achavam isso. Eu não quebro o 7º mandamento porque eu não me deito com nenhuma mulher que não é minha esposa. Aí Cristo diz, mas se você pensar no coração, você já adulterou. À luz dessa verdade, irmãos, quem pode prevalecer contra os mandamentos do Senhor?
Então, os mandamentos, eles são para causar um certo desespero. Os reformadores chamavam dos 3 usos da lei. Você usa a lei para mostrar que o pecador não cumpre a lei, e como ele está numa posição completamente desfavorável. Então, você usa a lei, o Lutero usava essa expressão também, bate com a lei no arbusto para sair o Adão nu. Você não tem mérito nenhum, você vai vir como você é de fato, sem mérito nenhum da presença de Deus. Então você usa a lei. Então os puritanos evangelizavam com a lei, porque pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A gente precisa usar a lei de Deus, os 10 mandamentos, a lei moral. Então você bate no arbusto com a lei de Deus para sair o Adão nu. Aí com isso, com a lei, você agora aponta a cruz, o caminho, porque a lei serviu de aio, serviu de um tutor para conduzir a Cristo. Se você não cumpre a lei, você não tem justiça própria, você precisa da justiça de outra atribuída a você. Então, com a lei, você aponta o caminho da cruz. E quando você é convertido, quando você é justificado, você agora usa a lei como uma muleta para a caminhada cristã, para você ir em direção à eternidade. Como o Provérbios fala, o caminho do justo é como a luz da aurora, vai ficando cada vez, começa de manhã um sol bem baixo até o sol a pino. É assim que é a caminhada do cristão. Então, a lei, irmãos, a gente deve cumprir a lei, mas não porque seremos salvos por ela, mas porque Deus nos habilita pelo seu Espírito a amá-la e a cumpri-la. Então, olha que algo muito belo. É uma justiça imputada que vem só mediante a fé. E aí, irmãos, para eu concluir, depois com 2 aplicações, eu queria só fazer uma ilustração muito interessante que os puritanos faziam, desses privilégios, irmão. Por isso que quando Paulo ora lá em Efésios, toda sorte de bênção espiritual, a gente às vezes apequena muito, irmãos, a obra do nosso Salvador. Porque a justificação, irmãos, é algo maravilhoso. É Deus que justifica o ímpio. Isso está lá em Romanos. Se você for ler Romanos, está lá. O Deus que justifica o ímpio. Porque nós éramos inimigos, rebeldes de Deus. Mas Deus atribui a nós a justiça de Cristo. E porque a justiça de Cristo está sobre nós, nós somos abençoados. Deus nos abençoa. Então, e Deus, olha como é. Eu vou passar rápido, porque é muito privilégio, mas eu tenho que passar rápido. Justificação é um ato de tribunal, é um ato de fórum. Então, é como você comparece, sem mérito nenhum, num tribunal. E Deus, o reto juiz, em que todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos, Ele atribui, porque você creu em Cristo pela fé, e a fé é dom de Deus, foi Ele que deu, então você não tem mérito nenhum de ter fé, porque a fé é Deus que dá. Então, olha como você só é um agente passivo na justificação. Deus te dá fé, concede o dom da fé, você crê nele, você comparece diante do tribunal. Satanás está te acusando, mas ele fala assim, você está em Cristo, então você é livre, você é declarado inocente. Deus justifica o ímpio por conta da justiça de Cristo. E aí, irmãos, se Deus parasse aí, Ele seria muito misericordioso, porque Ele nos deu uma justiça que não é nossa, é creditada do nosso Messias para nós. Só que sabe o que Ele faz depois disso? Se ele fala assim, ó, você está livre, pode ir, fora do tribunal, beleza. Só que ele fala, não, ele adota, agora a adoção é o segundo benefício que Cristo faz. Ele não só nos declara justo, sendo que não somos por natureza, por essência, somos pela justiça de Cristo imputada, atribuída a nós. Depois ele nos leva para o seio da família, ele nos adota, e temos Cristo como irmão mais velho, e então somos a comunidade da fé. O batismo é a introdução na família de Deus. Então ele nos declara justo, nos tira do seio do tribunal, desse lugar de sentença, de condenação, nos atribui justo, nos declara livres, nos leva para a família, e depois nos dá o seu Santo Espírito na santificação, aperfeiçoando o nosso caráter. Nós que éramos inimigos, rebeldes, filhos da ira, nos traz ao tribunal, nos dá uma justiça que não fizemos nada, nos declara livre, nos leva para o seio da família, nos considera filhos, nos aperfeiçoa no caráter cristão até a volta de Cristo. Irmãos, que coisa maravilhosa. E antes das 2 aplicações, eu só queria lembrar algo que os puritanos falavam que é muito interessante, que eles usavam essa ilustração para mostrar a justificação em termos dos patriarcas. Todos conhecem a história, né, da bênção está lá em Gênesis 27, vou pedir para os irmãos abrirem rápido aí, eu não vou conseguir ler tudo. Gênesis 27, versículos 21 a 23. Gênesis 27, versos 21 a 23. Diz assim, é quando Jacó, lembra a história de Esaú e Jacó, 2 irmãos, certo? E um engana, o Jacó, o enganador, o usurpador, esse é o nome de Jacó, que depois tem o seu nome mudado para Israel. Ele engana o pai para receber a bênção. Olha que interessante, diz assim, ó, então disse Isaque a Jacó,
Chega-te aqui para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Jacó chegou-se a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. Lembra, ele está vestido, ele matou um animal, pegou a pele de cordeiro, porque Esaú era peludo, então ele engana o pai, que já está cego, bota a roupagem de Esaú, e o pai fala: a voz é de Jacó, mas estranho, porque a roupagem, a pelugem, a roupa é de Esaú, e por conta disso, ele abençoa. Irmãos, a justificação, os puritanos usavam esse estado para falar assim: Deus, ele não se engana, ele sabe que nós somos Jacó. Quando ele nos declara justo, ele sabe que nós não somos justos por essência, mas porque a perfeita justiça de Cristo está sobre nós, em Cristo ele nos abençoa. Então é como se fosse esse paralelo da história de Esaú e Jacó. Deus nunca se enganou, ele sabe que é Jacó que é enganador, usurpador, como nós, como eu e você somos enganadores e usurpadores. Nós somos declarados justos, não somos justos por essência, mas porque estamos em Cristo, a justiça dele, a roupa das perfeitas justiças de Cristo estão sobre nós. Deus Pai nos abençoa por meio de Cristo, e assim ele pode nos abençoar, porque estamos revestidos da couraça e da justiça de Cristo. Irmãos, e para encerrar eu faço duas aplicações. Essa parábola, irmãos, ela é um grande encorajamento, mas um alerta também, ao mesmo tempo. Por quê? Os fariseus, irmãos, eles estão na igreja, eles congregam conosco, talvez estejam aqui, talvez você seja um deles. Então, olha como é uma parábola que Cristo tira completamente da zona de conforto. A conclusão dessa parábola como eu falei, bugou a mente dos judeus naquela época. Por quê, irmãos? Os fariseus, eles tomam ceia, eles participam de reuniões, de oração, eles frequentam cultos, eles evangelizam. Esse é o fariseu raiz, hipócrita, legalista, orgulhoso, que vai fazendo essas coisas e vai acumulando um inventário pessoal. Eu faço isso, eu participo, eu tenho isso, eu conheço, eu faço, eu leio a confissão de fé, eu faço culto doméstico, e ele vai atribuindo aquela lista de supostos méritos. Porém, irmãos, existem aqueles crentes que são genuínos, fiéis, mas que podem agir eventualmente como um fariseu. Você serve ao Senhor, você tem zelo a se dedicar na obra, mas às vezes você quer um aplauso humano, você quer um reconhecimento, você sai de um ministério porque ninguém te viu, ninguém te aplaudiu, ninguém te nomeou numa comissão, então você às vezes quer aquilo, mas ao mesmo tempo você é um crente genuíno, mas você luta com a vaidade, e a vaidade todos nós lutamos, irmãos. Então isso é um alerta para nós. Cuidado então, irmãos, porque só existem duas posições em que o homem pode se encontrar: justificado por Cristo, confiando na perfeita justiça dele, que foi creditada, atribuída a você, sabendo que você só foi aceito por Deus mediante a obra e a pessoa de Cristo, e você só confia nos méritos dele, ou você está enganado pelos seus supostos méritos, pela sua performance, pelo seu desempenho, porque você se considera justo e você não é tão mal assim se comparado com determinados pecadores. E eu lembro aqui do Paul Washer, né? O Paul Washer, ele tinha uma frase engraçada, ele falava assim: a gente acha que a gente é bom, né, quando a gente se compara com Hitler. Ele fala assim: se eu pegasse num pendrive os seus pensamentos de uma semana e colocasse num data show na igreja, ele fala engraçado, ele fala assim: isso ia fazer com que Hitler parecesse um menino de coral. A gente pensa coisas horrendas, irmão, a gente faz coisas horrendas. E a gente, às vezes, fica assim, achando que a gente tem mérito porque a gente não chegou lá, como Hitler matou os judeus. Mas você mata, às vezes, alguém no coração, porque você tem raiva, porque você não quer se reconciliar. Então, a lei de Deus, irmãos, o sarrafo dela é muito mais alto, a gente não pode cumprir por nós mesmos. Então, irmãos, a religião da justiça própria, da autojustiça, ela é natural para o homem caído, porque ele não aceita que ele não precisa fazer nada, como o presbítero Alisson falou aqui perfeitamente logo no início do culto. O homem natural, ele quer mérito, ele quer fazer alguma coisa para merecer, de forma que o reverendo Alain René, ele diz que só tem duas religiões no mundo: a religião da graça e a religião das obras. Porque ou você aceita que não tem nada e carece da justiça de Deus a você, ou você vai fazer um monte de coisa achando que você está contabilizando benefícios diante de Deus. Irmãos, examinemos então a nós mesmos, corramos para Cristo, dispa-se dessa sua justiça própria, maltrapilha, toda rasgada, arremendada, e peça as vestes resplandecentes da justiça perfeita de Cristo. É isso que nós devemos fazer. E por fim, a última aplicação, a segunda e última, precisamos clamar a Deus, irmãos, por humildade, para que a gente se conheça mais. Por quê? Isso gera humildade. Os puritanos, irmãos, eles falavam de agonizar em arrependimento. Nós somos uma geração, às vezes a gente não consegue orar, como eu mencionei aqui, a gente na hora da confissão de pecados, você pensa um monte de coisa, às vezes você está orando, você está fazendo uma oração, por exemplo, de adoração, porque você não consegue lembrar, saber coisas que você faz que desagradam ao Senhor. Isso é muito grave.
Então, a gente precisa se conhecer, a gente precisa orar, os puritanos chamavam de pedir a Deus convicção de pecados. A gente precisa saber, Senhor, eu sou o principal. Esse precisa ser um sentimento seu. Eu tenho vergonha por quem eu sou. Eu careço da sua graça, da sua misericórdia diariamente, porque senão eu tenho a semente no mal do meu coração para fazer qualquer pecado. E, irmãos, isso gera humildade, também conhecer a nós mesmos, porque leva a ter uma visão correta de nós, da nossa inabilidade, da nossa inaptidão, da nossa corrupção natural, para merecermos o favor de Deus, que nós não merecemos. Então, irmãos, clame a Deus para que Ele te dê essa noção de quem você é, por natureza. E isso é tão verdade, irmãos, porque as 7 cartas ao Apocalipse são cartas de igrejas genuínas, são 7 igrejas, número de Apocalipse 7 é perfeição ali, completude. Então, todas as igrejas na face da terra, elas vivenciam e experimentam alguma experiência daquelas 7 igrejas. E a igreja de Laodiceia, no capítulo 3 de Apocalipse, verso 17, Cristo está dizendo à sua igreja genuína ali, dizendo assim: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então, essa experiência, irmãos, da gente ter uma fé reformada, conhecer o legado da fé cristã, ela não significa necessariamente que você é salvo, ela não significa necessariamente que você tem uma visão correta de si mesmo, porque essa aqui é uma igreja do Senhor, uma carta direcionada a ela falando: vocês têm uma visão equivocada de quem vocês são, vocês acham que são ricos e abastados, mas vocês são cego, pobre, nu e miserável. É assim que eu enxergo vocês, porque é assim que vocês são. Então, irmãos, a gente precisa pedir como o Calvino, ele diz algo que é muito belo nas Institutas. Ele começa falando isso, do conhecimento de Deus e do conhecimento de nós mesmos. Essas duas coisas precisam estar ligadas, porque quanto mais eu conheço a Deus, mais eu vejo quão longe dele eu deveria estar por ser quem sou, e só a graça dele que nos aproxima. E ele diz assim, Calvino: nem podemos aspirar a ele, a Deus, com seriedade, antes que tenhamos começado a descontentar-nos de nós mesmos. Às vezes a gente é muito contente, muito satisfeito com quem nós somos. Você pensa assim: nós, irmãos, enquanto reformados, realmente é um risco que a gente corre. Por quê? A gente se fecha, às vezes, no nosso gueto teológico próprio, a gente nutre uma admiração muito exacerbada pelo nosso zelo doutrinário, das nossas práticas bíblicas, do nosso rigor intelectual e acadêmico. E aí, irmãos, não é difícil, às vezes, nós olharmos as práticas nossas corretas, bíblicas, que deveríamos continuar nelas, e a gente orar mais ou menos isso: ó Deus, graças te dou porque eu guardo o dia do Senhor, porque eu tenho um culto simples, porque eu conheço os solas da reforma, os 5 pontos do calvinismo, os símbolos de fé. Te agradeço porque somos uma igreja confessional, não adicionamos nada ao culto como as igrejas tal, tal e tal. E aí você está exatamente nessa postura do fariseu. Então, irmãos, precisamos ser gratos por todos esses benefícios, que são benefícios mesmo. Deus tem dado graça a essa igreja de levantar uma liderança fiel, de levantar homens que querem participar, né, da liderança da igreja. Deus tem feito essa obra na nossa igreja, mas a gente não pode jamais ter essa arrogância, né, em achar que a gente está fazendo o bem, porque é parte de nós mesmos. Não, nós somos vasos de barro, a excelência do poder do Senhor. E assim, irmãos, com humildade, reconhecer devemos esses privilégios de Deus, que Ele nos concede como recursos que nos mantêm fiéis, firmes e obedientes ao Senhor, e que assim nós permaneçamos, confiando unicamente nos méritos e da pessoa e da obra de Cristo, que foi creditada a cada um de nós, porque somos justificados, somos adotados e somos feitos santos, porque Deus assim o quis, até a vinda de Cristo, onde isso haverá de completar, e estaremos para sempre com o Senhor. Vamos orar. Senhor, louvado seja o teu nome, Pai. Te agradecemos por essas verdades tão maravilhosas, tão preciosas, que muitas vezes, Pai, fogem da nossa alçada, porque nós estamos engajados no mundo, Senhor. Nós estamos nos consumindo, nos desgastando, nos doando para os tesouros terrenos, e essas coisas são ofuscadas. A maravilha da obra de Cristo creditada a nós, a justificação, a adoção, a santificação. Tenha perdão, Pai, de nós, da Tua igreja. Seja misericordioso conosco, Senhor. Dá-nos uma visão correta de quem nós somos, Senhor, e de quem devemos ser em Ti, porque o Senhor nos deu o Teu Santo Espírito. O Senhor nos habilita pela Tua palavra, Senhor. E o Senhor tem falado aqui diariamente, todos os domingos, na reunião de oração, Pai. O Senhor tem nos dado o privilégio de sermos fiéis. E que isso jamais, Pai, seja uma arrogância, um pretexto para que a gente se ache superior às demais denominações, ou, enfim, que o Senhor nos conceda servos fiéis, Senhor.
obedientes, sabendo que carecemos de Ti desesperadamente, Pai, que o nosso coração é corrupto, que a gente se apega muito mais do que deveria, em conveniências, em status, em privilégios, em condições, Senhor, em vaidade, Pai, que nos consome muitas vezes. Tenha misericórdia de nós, Pai, e assiste o Teu povo em nossas fraquezas, se conosco nessa semana, Pai, e que o Senhor se agrade de nós, e que façamos boas obras, para que o Senhor seja glorificado, e para que o mundo veja que o Teu povo, Pai, zeloso de boas obras, foi o Senhor mesmo quem remiu com o sangue divino do nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro imolado, que é propiciação e expiação pelos nossos pecados. E assim, Pai, oramos gratos na obra maravilhosa do nosso Redentor maravilhoso. Oramos em nome de Jesus. Amém.